Economia no contexto certo. Boa noite, Brasil, ouvintes da Jovem Pan, bem-vindos a mais um Sextouro, o resumo da semana econômica no contexto certo. E foi uma semana embaçada para os investidores. As preocupações fiscais no Brasil voltaram com força. O investidor estrangeiro está com o pé atrás com o Brasil, porque não entende por que estamos tendo que subir os juros. Quem sentiu na pele foi a Cosan, que foi obrigada a adiar seu IPO na Bolsa de Nova York. Aliás, os Estados Unidos já falaram em não cortar os juros na última reunião do ano de 7 de novembro. Por aqui, a inflação acelerou. Já a Argentina de Javier Milei bateu o menor risco país dos últimos 4 anos. E quem voltou com seus rolês aleatórios foi o craque Ronaldinho Gaúcho, que apareceu tocando o sino lá na Bolsa de Nova York. O indiano Ratan, patriarca do maior conglomerado da Índia, morreu aos 86 anos. Ratan Tata. Ele inventou o carro mais barato do mundo. Começou a temporada de balanços do terceiro trimestre nos Estados Unidos. A Tesla do Elon Musk lançou o táxi robô e uma van autônoma para 20 pessoas. Mas não caiu bem. As ações mergulharam 4% da Tesla hoje. Aliás, falando em Elon Musk, o X foi liberado no Brasil. O furacão Milton chegou menos forte do que se esperava na Flórida. E Roberto Campos Neto já tem um substituto oficial, Gabriel Galípolo, indicado por Lula. Foi aprovado no Senado para presidir o Banco Central a partir do dia 2 de janeiro de 2025. Na semana, o Ibovespa B3 terminou com uma queda um pouco maior do que 1%, logo abaixo dos 130 mil pontos, enquanto o dólar subiu 3% com o aumento das preocupações fiscais e fechou acima de R$ 5,63. Vamos para os pontos que eu separei para o nosso Sextouro de hoje. Taxade, o homem imposto ataca de novo. O mercado manda sinais, mas o governo não quer ouvir e insiste em aumentar os gastos públicos. Além da vontade de ampliar o Vale Gás, o Auxílio Gás, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, retomou uma promessa de campanha do presidente Lula, que é isentar o imposto de renda para quem ganha até R$5 mil por mês, ampliando as preocupações fiscais. Claro, vai custar 45 bilhões de reais por ano aos cofres públicos isentar o imposto de renda de 16 milhões de pessoas. O déficit esperado para o ano que vem só cresce e se aproxima de 100 bilhões de reais, bem longe da meta, que é zero. E o governo quer dar mais benefícios fiscais? Taxade falou ontem que a isenção vai ter impacto neutro nas contas, ou seja, quer arrumar uma receita extra. Uma das soluções seria taxar os milionários. Em outras palavras, tem mais um imposto à vista. Segundo ponto, alta de juros assusta investidor estrangeiro. O fluxo de investimento estrangeiro na Bolsa caiu nos últimos 2 meses. Em setembro, caiu 1 bilhão e 700 milhões de reais na B3. No mês passado, caiu outro bilhão de reais. Segundo gestores, o estrangeiro está se afastando da nossa Bolsa porque não compreendeu o motivo do Brasil ter se descolado do resto do mundo e está tendo que subir os juros, enquanto lá fora o momento é de corte de juros. Nesse sentido, o Santander informou que promoveu um jantar na última semana com 5 investidores estrangeiros em 5 locais diferentes. E nos jantares, os estrangeiros não concordaram com a expectativa de alta da Selic, que já está em 10,75% ao ano e deve chegar em janeiro a 12%. Para eles, o Brasil vai se beneficiar significativamente com os estímulos econômicos na China, aquele pacotão que eles estão anunciando. Vai ter mais anúncio amanhã no sábado. E também vai se beneficiar do corte de juros global, que deve ajudar a reduzir a inflação por aqui e melhorar as perspectivas fiscais. Já o Banco Central e o mercado local explicam o ciclo de alta de juros culpando o rombo nas contas públicas, a expectativa de alta da inflação da população e a valorização do dólar. Terceiro ponto, Galípolo é aprovado, mas desconfiança permanece. A semana também foi marcada pela sabatina de 4 horas de Gabriel Galípolo na Comissão do Senado e sua aprovação para presidir o Banco Central a partir de janeiro de 2025, no lugar de Roberto Campos Neto. Ele foi bem na sabatina, estava todo sorridente, recebeu elogios até da oposição. Mas para agradar o mercado financeiro como agradou os políticos, Galípolo vai precisar confirmar o que garantiu aos senadores, fazer uma gestão técnica. Ele também disse que ter a garantia
dia de Lula, que vai poder tomar as decisões sobre os juros conforme a sua consciência. Também disse que jamais sofreu pressão do presidente para baixar os juros, como aconteceu o tempo todo com o Roberto Campos Neto. Eu achei meio estranho. O Lula teceu críticas fortíssimas o tempo todo pro Roberto Campos Neto cortar os juros desde o primeiro dia, chamando ele de esse cidadão, tinhoso e tudo que é nome. Mas agora é totalmente compreensivo com seu novo indicado, que é super próximo a ele. Aliás, a proximidade de Galípolo com Lula preocupa. Por enquanto, o mercado está dando o benefício da dúvida para o futuro presidente do Banco Central, mas sabe que os desafios são muitos e segue desconfiado. A inflação está desancorada, o dólar está caro e o rombo nas contas públicas só aumenta. Ano que vem, dos 9 membros do comitê que decide os juros no Brasil, 7 terão sido indicados pelo Lula. Quarto ponto, Risco Brasil obriga a Cosan a adiar o IPO. Quem levou um balde de água fria e sofreu com o Risco Brasil nesta semana foi a Cosan. A nossa taxa de juros de longo prazo, que é a melhor indicação para analisar o humor dos investidores, não para de subir faz um ano e deu mais uma estilingada nos últimos dias. O clima está tão ruim que a Cosan teve que adiar o lançamento na bolsa da sua unidade Move. As coisas estavam até indo bem, mas a maré piorou muito. A ideia era abrir o capital em Nova York da empresa de lubrificantes deles que produz a marca Mobil. Tinha até um monte de investidor interessado, mas o IPO emperrou na quarta-feira. Foi adiado no dia que seria anunciado o preço da oferta. É que dos cerca de 30 fundos inicialmente interessados, só 3 confirmaram as suas ordens. 90% de desistência. Os fundos recuaram por diversas razões. O aumento das preocupações fiscais, leia-se, o aumento do rombo das contas públicas, a imprevisibilidade do câmbio, leia-se, medo do dólar disparar e a insegurança jurídica no Brasil. Como sabemos, eles estão percebendo que nem o passado é mais certo aqui no Brasil. Seu Zé. Quinto ponto, presidente da Argentina brilha ainda mais. O governo de Javier Milei viveu uma semana dos sonhos. O risco país bateu o nível mais baixo dos últimos 4 anos. O dólar paralelo está se consolidando abaixo de 1.200 pesos. Os títulos do governo e as ações argentinas dispararam com força essa semana. Saiu a inflação mais baixa dos últimos 3 anos. E a redução do risco país é essencial para que a Argentina possa pensar em voltar a financiar a sua dívida em mercados internacionais. Refinanciar a dívida. Um indicador do JP Morgan, que mede o sobrecusto de dívidas de países, mostrou que a Argentina bateu 1.121 pontos, a mínima dos últimos 4 anos. Mas ainda há um longo caminho para ser percorrido. O sobrecusto da dívida brasileira é 250 pontos. O que significa esse sobrecusto, tá? 250 pontos do Brasil significa que a gente paga 2,5% a mais, né, do que o Tesouro Americano quando a gente pega empréstimo internacional. A Argentina paga 12% a mais. É muito, né? Se a Argentina, os juros dos Estados Unidos está 4%. Se a gente pegar emprestado lá fora dinheiro, a gente paga 6,5%. A Argentina paga 16% ao ano. Ou seja, é inviável para os irmãos qualquer tentativa de obter financiamento mundo afora. O Chile paga 1,20% a mais, o Uruguai também, metade do Brasil. No contraponto, a popularidade de Milei está caindo na Argentina depois dos ajustes econômicos. Vale lembrar que o remédio para a economia sarar é muito amargo. Sexto ponto, rombo recorde nas estatais brasileiras. Entre janeiro e agosto desse ano, as estatais do Brasil tiveram o maior rombo da história. O maior buraco financeiro de todos os tempos, 7 bilhões e 200 milhões de reais. É o maior da série histórica do Banco Central e reflete um cenário onde as despesas superam as receitas e muito, impactando diretamente as contas públicas. Isso porque o governo pode precisar intervir utilizando dinheiro do Tesouro Nacional para tapar os buracos. Alguns analistas consideram que esse déficit atual ainda não é motivo de alarde porque está relacionado a investimentos e a emissão de debêntures para saneamento. E para a semana que vem vai ter decisão de juros na Europa, dados do varejo da indústria nos Estados Unidos, a temporada de balanços esquenta na América e por aqui teremos a prévia operacional, vai além da prévia do PIB brasileiro. Eu sou Pablo, boa noite, um lindo final de semana em família e feliz Dia das Crianças! Vai, Torinho! Vai, Torinho! Economia no contexto certo. Certo!